pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Muito bem, nós temos a sequência do Sermão da Montanha, do sermão segundo Mateus, que vem nos dizer o que nós aprendemos depois, estudamos em teologia, como a nova constituição do cristão. E aqui a gente diz, sempre que Jesus pega o que era a lei daquela época e aumenta o sarrafo, aumenta a altura da coisa. Sarrafo, a gente já conversou, é aquele pau, aquele pedaço de cano, Hoje em dia não é mais de madeira, mas é de cano mesmo, de plástico, de PVC, que se coloca para fazer o salto em altura, O salto em altura a pé mesmo, normal, ou o salto em altura com vara. Então tem nas Olimpíadas, no atletismo, tem essa modalidade de esporte, e aí tem aquela barra que é colocada, chamado sarrafo, Aquele sarrafo marca a altura que a pessoa deve pular. E Jesus, no Sermão da Montanha, ele pega o sarrafo que estava lá embaixo, coloca lá em cima, porque ele diz: olha, vocês escutaram o que tem sido dito, vocês podem amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. E Jesus fala: não é só amar o seu próximo, você também tem que amar o seu inimigo. Você não pode simplesmente odiar o seu inimigo, você tem que rezar por ele, você tem que rezar por aquele que te persegue. E aí Jesus diz: vocês têm que fazer isso porque vocês querem ser parecidos com Deus, com o Pai de vocês, com quem de fato é o vosso Pai, vosso Criador? Pois é, Ele é assim. Ele faz o sol nascer sobre bons e maus, Ele derrama a chuva sobre a terra dos bons e sobre a terra dos maus. Ele não faz uma separação. Vai chover só no sítio do Fábio, mas não vai chover no sítio da Sandra. Vai chover no sítio aqui da Dona Shirley, mas não vai chover lá no sítio do seu Laudelino. Não é assim que Deus faz. Se a pessoa tem alguma coisa ou algum tipo de desacordo, por assim dizer, ainda com Deus, não se converteu, Deus é paciente e Deus faz a bondade dele, apesar da pessoa de repente não reconhecer. E quem diz que nós também somos assim perfeitos e não cometemos nenhum pecado? Do ponto de vista de Deus, como seriam as nossas ações? Porque tem muitas coisas que a gente faz e a gente acha que faz bem feito, que é uma coisa comum, corrente, mas que aos olhos de Deus aquilo pode nos parecer a Ele algo terrível. E a gente acha que é algo normal, porque aprendemos assim, porque praticamos assim, porque fomos ensinados assim, porque todo mundo faz assim. E pode ser que isso não seja algo que agrade a Deus. E aí um dia, quando a gente encontrar com Deus, Deus vai falar: olha, você estava implicando com aquela pessoa que fazia isso, isso e isso, mas olha as coisas erradas também que você fazia. E como é que vai ficar a nossa cara nesse dia, não é verdade? Portanto, quando nós olhamos para alguém que às vezes ainda não se encontrou com Jesus de uma forma profunda e concreta, uma pessoa que de repente ainda não segue Jesus, e ela não tem os valores que nós temos, os valores que nós aprendemos a respeito do reino dos céus. Então essa pessoa às vezes pode nos fazer alguma maldade e nos magoar, nos chatear. E o que Jesus está nos ensinando a fazer? Retribuir a maldade daquela pessoa com outra maldade? Não. Rezar pela conversão daquela pessoa, orar para que aquela pessoa se converta, para que Deus toque o coração dela. Será que não foi isso que aconteceu com Paulo? Paulo, ainda quando era chamado Saulo, era um homem que ele tinha o coração inclinado para Deus, mas ele achava que o que ele estava fazendo era o correto, perseguir os cristãos. Alguém deve ter rezado, pedindo a Deus para que tocasse o coração de Paulo, para que convertesse Paulo. E Paulo foi convertido para Jesus Cristo. Ele já tinha o coração dele inclinado para Deus, mas ainda não conhecia Jesus.
quando ele conheceu Jesus, se tornou o que se tornou, o maior de todos os missionários, um dos maiores evangelizadores que esse mundo já viu, falando de Jesus pelos 4 cantos do mundo conhecido daquela época, fundando comunidades para tudo que é lugar. Portanto, nós devemos olhar para Deus, olhar para o nosso próximo, para as pessoas ao nosso redor, da mesma forma como Deus olha. Deus olha com piedade, com misericórdia. Lembre-se daquela cena de Jesus no Calvário, crucificado ao lado de 2 ladrões. Um dos ladrões blasfemava contra Jesus. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e tira a gente daqui também. E aí o outro do outro lado falava assim: poxa vida, já não serve todo o mal que a gente fez e que nós estamos aqui de fato pagando por isso? Nós merecemos estar aqui na cruz, pagando pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelos nossos crimes. Mas agora ele é inocente. E aí ele se dirige para Jesus e fala: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E o que Jesus respondeu? Não, você levou uma vida inteira de maldade e agora você vai pagar no inferno, você vai ver só. Foi isso que Jesus falou? De forma alguma. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele reconheceu seus erros, se arrependeu dos erros e reconheceu Jesus como seu Salvador. Pediu clemência a Jesus naquele momento e foi atendido. Então, olha só, no último momento, no momento derradeiro, Jesus perdoou aquele homem que estava crucificado. É bom sempre a gente lembrar, o bom ladrão não é porque ele era bonzinho e foi condenado à crucificação porque igual a Jesus. Não, ele era um homem mau, praticou maldade a vida inteira, praticou crimes, foi preso por isso, e os crimes dele eram tão graves que ele e o companheiro dele foram condenados à morte da forma mais cruel de execução daquela época, que era a crucificação. Então, esse homem, nós devemos entender que ele fez maldades durante a vida. Ele não teve uma vida boa, ele não estava crucificado injustamente. Ele foi crucificado porque mereceu. Ele próprio disse: nós merecemos estar aqui, ele não. E esse homem, que fez maldade a vida inteira, que o sol nasceu sobre ele também, que a chuva foi sobre ele também, Deus olhou para ele com misericórdia durante toda a vida dele, do jeito como olhou também para os bons. Ele continuou na maldade, mas no último momento, ele se arrependeu e foi perdoado. E não sei se vocês sabem, mas são poucas pessoas que pelas Escrituras nós podemos dizer que estão no céu. É claro que a gente sabe pela nossa fé, pela nossa doutrina, que os santos estão nos céus, São Padre Pio está no céu, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, está no céu em corpo, alma e espírito. Ela foi assunta ao céu em corpo, alma e espírito, a primeira que se concretizou toda a promessa que Deus tem para nós, mas de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus, tem apenas 4 pessoas que nós podemos dizer que está no céu. Sabe quem são? A primeira dela, puxa vida, a primeira eu já esqueci de cara. Eu tenho um nome diferente. Não é Matusalém, não. É um filho de Adão. O primeiro, Enoque, que também subiu aos céus numa carruagem de fogo. O segundo, o próprio Elias, que nós lemos a história dele aqui, que também foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Depois o terceiro, o próprio Jesus, que ressuscitou e subiu aos céus. E o quarto é o bom ladrão. As outras pessoas, nós não temos pela Bíblia dizendo aquele foi para o céu. Olha só que coisa interessante. E o bom ladrão, como a gente sabe pela tradição, que o nome dele era Dimas, o Dimas foi acolhido por Deus no céu. Então, se Deus faz isso com as pessoas, dá a chance da conversão, por que nós temos que condenar as pessoas? Por que nós queremos odiar aqueles que nos odeiam? Às vezes por uma incompreensão. É por isso que Deus está dizendo: olha,
eu olho com muita caridade e muita misericórdia para todos, inclusive aqueles que ainda não estão fazendo coisas boas. Então, faça igual eu faço. É isso que Deus está dizendo através dessa palavra, para nós sermos parecidos com Ele. Se nós queremos de fato ir para o céu, nós devemos nos parecer com quem mora lá. E quem mora lá, age desse jeito. Quem mora lá tem misericórdia para com o próximo, compreende o próximo, reza pelo próximo e fica contente quando o próximo se converte. Basta lembrarmos de que Jesus diz que no céu há mais alegria por um pecador convertido do que por 1000 justos. Quer dizer que os anjos do céu se alegram quando alguém se converte. Ou seja, os anjos do céu, junto com os santos que estão no céu, rezam, pedem, clamam pela nossa conversão. E que a gente possa fazer isso também uns pelos outros, porque assim seremos parecidos com Deus que está no céu. Essa é a perfeição de Deus que Ele fala no final. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, porque Ele cuida e perdoa todos e espera, tem confiança que aquela semente que Ele lançou, mesmo que seja na última hora, ainda vai brotar, ainda vai florescer e de fato produzir os frutos necessários para a nossa salvação.